De fato, o protestante ele é diferente do católico e não é só na teologia. Em 2025 saiu uma pesquisa que o católico ele é mais alinhado à esquerda do que o protestante. O protestante ele teve ali a maioria alinhada à direita, enquanto os católicos à esquerda, a ideologia de esquerda, né? Mais precisamente alinhadas ao PT. E quando a gente fala especificamente sobre o meio católico, que é o que eu posso falar porque eu sou católico, muita gente fica em dúvida. Eu vou mais para a esquerda, eu vou mais para a direita, porque para a esquerda faz sentido porque tem esse meio social, para a direita faz sentido porque tem ali a parte econômica, né, a parte da sociedade de fato ali, onde as pessoas trabalham e tudo mais, aonde eu devo me alinhar. E quando a gente fala sobre ideologia política no meio do católico, a gente tem que entender que o católico ele não é de esquerda, ele não é de direita. Ah, mas então ele é de centro. Não, ele não é de centro, porque ele também não fica em cima do muro. O católico ele é posicionado como católico. E como católico ele é posicionado? O católico ele entende que do lado da esquerda ele tem sim o lado social ele é necessário, só que ele tem que ser regulado. Porque a gente não pode ter um volume onde tem mais pessoas com auxílios do que pessoas com trabalho, até porque aquele que não quer trabalhar não deve querer comer. Então a gente tem isso muito explícito na Bíblia e isso faz com que dá um nó na nossa cabeça. Mas beleza, então vamos cortar Bolsa Família? Não, muita gente depende do Bolsa Família e quando eu falo depende, é que depende mesmo, é que não consegue sobreviver sem Bolsa Família. Então, por isso que o católico ele entende que o assistencialismo ele é sim importante, Vale Gás ele é importante sim, a gente tem cara, muitos benefícios que realmente ajudaram o lado social, né? A gente tem financiamentos, várias coisas que ajudaram o lado social e a gente sabe que no Brasil, se o cara não financiar um carro, fazer alguma coisa nesse sentido, o cara nunca vai conseguir. Então, a gente, não estou falando de esquerda nem de direita, estou falando do católico. Ele entende que o assistencialismo é necessário, as ações populistas é necessário para a população também conquistar várias coisas, principalmente na economia que a gente tem hoje. Só que também o católico ele entende que a gente precisa sim tomar algumas decisões que às vezes é mais difícil agora, mas é benéfica para a população a médio e longo prazo. E às vezes faz com que a gente precisa ser mais sacrificante agora. Até porque o católico ele sabe que a gente com oração, com muita devoção, a gente consegue fazer com que os momentos difíceis seja passado de uma forma mais glorificante, né? Vamos colocar assim. Então, a gente sabe que às vezes é preciso passar por um momento difícil para a gente conseguir conquistar algo lá na frente, que é o que a gente vive isso todos os dias. Então, se a gente vive somente a parte, não, vamos pegar e dar assistência pra gente, não, porque agora ele tá com dificuldade, agora ele tá com dificuldade, lá na frente a gente vai comprometer. É como se eu tivesse em pecado e deixa mais um pouco, porque pô, é difícil ficar sem pecar, é difícil esse pecado, eu lidar com esse pecado, eu não consigo desfazer, então vou fazendo aos poucos. E chegar lá na frente, eu não consigo sair desse pecado e eu vou para o quinto dos infernos. Então, quando a gente fala sobre esses dois parâmetros que eu citei dos lados políticos, a gente precisa entender da ponderação. Um outro exemplo que eu gosto muito também é com relação à privatização. Há uns 3, 4 anos atrás, acho que até um pouco mais, vamos colocar uns 6 anos atrás, principalmente na época do Bolsonaro, despontou muito esse tema, que era com relação à privatização. Se a gente pega hoje o país mais capitalista que tem no mundo, com certeza deve ser os Estados Unidos, não tenho certeza, mas muito provavelmente é um dos países mais capitalistas que tem no mundo. Ele tem uma empresa que se chama NASA, muito provavelmente você conhece, e ela não é uma empresa privatizada, e ela traz um benefício para o mundo gigantesco. Então, quando a gente fala sobre privatização, que é melhor e tudo mais, cara, não necessariamente. A gente pode ter uma empresa pública que ela traz muitos benefícios para a sociedade e principalmente traz lucro, que é isso que a gente precisa entender. Se é uma empresa nossa, uma empresa que a gente tem
da nossa pátria, a gente tem que fazer com que ela beneficie a população, mas não simplesmente beneficie a população. Ela precisa trazer benefício para o seu país também, se tratando de economia, né, economicamente falando. Então, o católico ele tem que se posicionar como católico, ele não tem que se posicionar como esquerda nem como direita. Então, se alguém perguntar para você se você é de esquerda ou de direita, você vai falar, eu sou católico. Então, é isso que a gente precisa não só responder, mas também pensar na hora de votar. E para a gente fechar esse contexto aí, beleza, Pedro, mas eu sou católico, agora você me deixou sem saber o que eu faço. Então, eu vou trazer para você um exame de consciência. O que a gente preza no catolicismo é a caridade. E quando a gente fala sobre caridade, a gente precisa entender que muitas vezes eu preciso ajudar o outro e preciso principalmente pensar no outro, mas não só em ajudar ele agora, em fazer com que eu melhore as condições dele. Então, quando você for analisar os seus candidatos, pense nisso, não naquilo que, beleza, não, vou trazer para ajudar ele agora, ou então não, para poder lascar ele, esquece ele que ele só atrapalha, não. Qual que eu acolho aquele que precisa ser acolhido e melhora a situação daquele que está querendo melhorar. Essa é a sua reflexão, é isso que você precisa fazer no seu exame de consciência. Aquele que está em pecado, ele precisa de ajuda, assim que a gente deve tratar dentro da igreja. Aquele que está em pecado, ele precisa de orientação, precisa de discernimento, precisa da ajuda para sair do pecado. E aquele que não está em pecado, ele precisa saber como se manter desse jeito. Então é isso que a gente deve prezar também na política. Isso talvez seja um vídeo que vai estender, não só agora em 2026, a cada 2 anos acho que vai ter gente que vai estar assistindo ele, e isso é para sempre. A gente sempre vai se posicionar como católico, seja lá onde for. Pedro, não tem um candidato. Beleza, começa a pensar em como que você vai se tornar um candidato, porque a gente precisa de candidatos católicos, a gente precisa cada vez mais de católicos nesse meio. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você, que muitas vezes aí tá pensando em, beleza, que ideologia que eu sigo? Vou engolir um monte de coisa, um monte de ideologia, principalmente ideologia contra a vida, ideologia contra pessoas, ideologia contra prosperidade, contra a família, em prol do quê? Então é isso que a gente precisa pensar sempre. Por isso que eu falo que não é só 2026 que esse vídeo vai sobreviver, mas imagino eu que durante muitos e muitos anos aí, porque isso é eternamente. Católico é sempre católico.